Detalhes com ele, Madson Wagner. Direto ao ponto, Madson, boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da 100. E olha, é impressionante como o Brasil, a política brasileira, insiste em pensar no buraco que foi aberto somente depois que ele já está causando acidente. É assim na infraestrutura, na prática. Aqui nós não estamos falando só de teoria. Mas é assim também na vida política. É assim nos contratos. É assim em tudo que se vai fazer no Brasil. Nós somos pautados pela demanda. Se não vejamos dois fatos, inclusive, que estão hoje na imprensa nacional, que nos levam a essa linha de raciocínio. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Edson Fachin e André Mendonça, votaram nessa segunda-feira, hoje, aliás, ontem, contra qualquer interpretação que permita uma intervenção das Forças Armadas sobre os poderes da República, ou que as classifiquem como um poder moderador durante crises institucionais. Com isso, a Corte formou maioria para invalidar essa tese. O placar está 6-0 para derrubar essa interpretação do poder moderador das Forças Armadas. E aí, além de Fachin e Mendonça, os ministros Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso acompanharam o relator, ministro Luiz Fux. Ou seja, para não dar poderes às Forças Armadas. Como poder moderador, ela poderia intervir em toda e qualquer crise que avaliasse que mereceria essa intervenção. Sabe o que ia acontecer? Caminho aberto para um regime de exceção. E vale salientar, Forças Armadas no Brasil e controle político e poder não dá certo. Tem que manter as Forças Armadas no Brasil onde estão. Porque qualquer brechinha, o que dá? Bom, dá logo uma conversa de vamos fechar, vamos fazer um regime de exceção, e a gente já sabe no que isso dá. Mas eu digo que a gente só fecha a porta depois de roubado porque precisou o 8 de janeiro para a gente entender que a gente corre riscos ainda com relação a isso. E o pior, né? Enquanto algumas nações fazem um sistema ditatorial, um regime de exceção, e aí a gente vê alguns exemplos hoje no mundo, né? A vizinha Venezuela, a Rússia, a Hungria, tão amiga do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro poderia ter aprendido um pouquinho mais, né, com esses seus amigos, que vale salientar, a nossa sorte foi que Bolsonaro não teve a mesma perspicácia. Para ser mais exato, não teve a mesma inteligência. Para se fazer uma ditadura da maioria, como esses países fazem. E aí quis fazer uma ditadura na base da força. Que bom que o ex-presidente, o pensamento das Forças Armadas, né, não está condizente com o que se discute hoje no mundo. Ou seja, eles estão desinformados. E essa foi a nossa sorte. Mas por falar em que a gente é pautado pela demanda, veja bem, viu? O custo da energia representa uma das principais preocupações atuais do governo, né? Disse, pelo menos foi o que disse o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também ontem. Ele se reuniu, né, no Palácio do Planalto com o presidente Lula e com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir um cronograma de geração de energia, óleo e solar, com os leilões de linhas de transmissão. Leilões. Vamos entregar o que nós produzimos, o que nós construímos, nas mãos da iniciativa privada. Ok, o mundo faz isso. Mas a preocupação da gente é uma só. Como é que a gente vai fiscalizar? Vai ter fiscalização? O fechamento desse contrato, quem que vai fechar esse contrato? A população vai ter acesso a esse contrato? Porque se for para assinar um contrato parecido com o que foi o da Enel, aí, gente, não dá. Nós entregamos, eles administram, não fazem os investimentos e a gente entra em crise. O governo tem que se preocupar muito mesmo com energia. Agora tem que se preocupar com energia para a gente depois não tentar fechar a porta depois de roubado. Por falar em roubado, a Enel é um grande exemplo disso, né? Em São Paulo, inclusive, apagões duram uma semana. Aqui, no Ceará, durou quase isso, inclusive em regiões turísticas. Prejuízos enormes. Quem paga essa conta? Na realidade, quem paga a conta somos nós. E vale salientar, muito alta. A Enel agora
tenta reverter todo esse processo de desgaste, dizendo que vai fazer investimento nos próximos anos, mas precisa da renovação do contrato. Bom, a mesma cantilena, a mesma falácia que usou, por exemplo, aqui no Ceará, a CAGES para renovar o contrato, depois de ter lucrado tanto. Nós somos assim, né? Somos pautados pela demanda, aceitamos tudo, de certa forma, calado, e não temos representações para falar por nós. Eleição no Brasil, na realidade, serve para quê mesmo, hein?